Olá, eu sou Josiane e vou dar continuidade ao assunto de equação do segundo grau, onde vou falar um pouco sobre a equação completa. Temos aqui o terceiro passo da equação completa do segundo grau. Ela é escrita na forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c diferente de zero. Para resolver a equação do segundo grau, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula ela surgiu de forma para simplificar a resolução da equação do segundo grau. E ela recebeu esse nome devido a um matemático indiano chamado Bhaskara Acharya, que foi um matemático que, após muitos estudos, ele conseguiu chegar a essa forma reduzida da equação, onde nós conseguimos achar com mais facilidade as raízes da equação do segundo grau. Existe ainda também uma forma de a gente reduzir ainda mais, que é utilizando delta, onde nós usamos b ao quadrado menos 4ac usando o símbolo de delta. Então temos aí a fórmula que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividida por 2a. Vamos ao primeiro exemplo. Calcular as raízes da equação de x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Então, portanto, os coeficientes da equação são a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a menos 3. Temos aí os três coeficientes da equação, por isso que ela é uma equação completa. O primeiro passo para se resolver essa equação é determinar o valor do discriminante, ou seja, do delta. Nós já sabemos que, assim como expliquei na fórmula, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir este símbolo pelos seus valores. Então, temos que delta é igual a menos 2, que é o valor de b, elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale menos 3. Resolvendo a potência, temos aí 4 mais a multiplicação de 4 vezes 1 vezes 3, com seus sinais, temos 12. 4 mais 12, temos que delta é igual a 16. Substituindo delta na fórmula, temos aí que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Ou seja, vamos substituir seus valores. X é igual a menos, que é da fórmula, B, quem é b? Nós já vimos anteriormente que b era menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que nós acabamos de calcular no primeiro passo, que deu 16, dividido por 2 vezes a. Substituindo o valor de a, temos o valor 1. Calculando então, fazendo o jogo de sinais, menos com menos, temos 2, mais ou menos, a raiz quadrada de 16 é 4, dividida por 2 vezes 1, 2. Temos aí então dois casos, x1, onde utilizamos o sinal de mais, 2 mais 4 dividido por 2, que é igual a 6 meios, que é igual a 3. Achamos então a primeira raiz da equação. Vamos ao x2, que é a segunda raiz. Utilizamos agora o sinal de menos. 2 menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2 dividido por 2, igual a menos 1. Então os resultados são x1 igual a 3 e x2 igual a menos 1. Então temos a solução do conjunto verdade, que é igual a menos 1 em 3, colocando aí em ordem crescente. O segundo exemplo, vamos calcular as raízes da equação menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a 0. Então, os coeficientes da equação são a igual a menos 1, b igual a 4 e c igual a menos 4. Substituindo na fórmula de delta, os seus valores, temos b ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4, vezes a, que vale menos 1, e c, que vale menos 4. Resolvendo as potências e as multiplicações, temos 16 menos 16, que é igual a 0. Então, com delta é igual a 0, nós vamos substituir na fórmula de Bhaskara, Temos aí que x é igual a menos b, que era 4, que era menos 4, que era 4, positivo, menos com mais, fica menos 4, mais ou menos 0, dividido por menos 2. Então, temos que x é igual a menos 4 mais 0 é igual, dividido por 2 é igual a 2,
E menos 4 menos 0 dividido por menos 2 também é 2. Então, nesse caso, temos apenas uma solução, que a solução é igual a 2. Nesse caso, tivemos uma equação do segundo grau com duas raízes reais iguais, onde delta é igual a 0. Então, sempre que delta for igual a 0, a equação terá apenas uma raiz. O terceiro exemplo, calcular as raízes da equação de 5x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Os coeficientes são a igual a 5, b igual a menos 6 e c igual a 5. Jogando na forma de delta, substituindo b ao quadrado menos 4ac, teremos menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 5, que é igual a 36 menos 100, onde temos delta igual a menos 64. Quando nós temos um delta menos 64, vamos ver o que é que acontece quando nós vamos jogá-lo na forma de Bhaskara. Acontece que delta é um valor menor que 0 e não existe raízes quadradas de um número negativo. Assim, a equação não possui nenhuma raiz real. Então, logo, a solução é um conjunto vazio. Nesses três exemplos, então, nós podemos ter três casos a considerar. O primeiro caso é quando delta é maior do que 0. Temos duas raízes diferentes. No segundo caso, quando delta é igual a 0, temos apenas uma raiz. E o terceiro caso, quando delta é menor que 0, não há raízes reais. Vamos a um pequeno esboço do gráfico. Do nosso lado esquerdo do vídeo, nós temos aí os três primeiros esboços dos gráficos, onde o coeficiente A ele é maior do que 0. Sendo no primeiro gráfico, delta, valor maior do que 0. Por isso temos as duas raízes diferentes. No segundo gráfico, nós temos o valor de delta igual a 0. Por isso suas raízes são iguais. E no terceiro caso, nós temos onde delta é um valor menor que 0 e não há raízes reais. Do lado direito do vídeo, nós podemos ver o esboço do gráfico onde o coeficiente A ele é menor do que 0. Por isso a sua concavidade está voltada para baixo, Onde no primeiro caso, delta é um valor maior do que 0, por isso tem duas raízes. No segundo, nós temos o valor de delta igual a 0, por isso suas raízes são iguais. E no terceiro, um valor onde delta é um valor menor do que 0, por isso não há raízes reais. Então podemos observar que no primeiro lado temos o esboço do gráfico, onde a parábola tem sua concavidade voltada para cima, onde o coeficiente A é maior do que 0. E no segundo lado temos o esboço de uma parábola, onde a sua concavidade é voltada para baixo, devido ao seu coeficiente A ter um valor menor que 0. Numa próxima aula, iremos explicar melhor como se faz o esboço dos gráficos de uma equação do segundo grau. Muito obrigada e bons estudos!